Olá, meu amado, minha amada, que oportunidade gostosa, que oportunidade maravilhosa que temos de poder ouvir a mensagem de Cristo, né? Uma mensagem libertadora, uma mensagem transformadora, uma mensagem que muda a vida daqueles que prestam atenção, naqueles que focam, naqueles que mergulham nela. E hoje eu quero falar que houve um resgate e o resgatado fui eu. Houve um resgate e esse resgate foi na minha vida, na sua vida. Quero ler Colossenses capítulo 1, versículo de número 13, onde o apóstolo Paulo diz: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Existe ainda hoje a ilusão, de que a grande barreira que nos impede de usufruir de um relacionamento perfeito com Deus é o pecado. Infelizmente, muitos pensam ainda que a grande barreira que existe entre o homem e Deus é o pecado. E por isso muitos não têm esse relacionamento com Deus, muitos não se achegam a Deus, muitos são impedidos de usufruir dessa verdadeira vida que Deus disponibilizou para nós em Cristo Jesus. Mas o que esse texto ele está falando é que nós somos resgatados. Houve um resgate. Para haver um resgate, alguém pagou esse resgate. Sempre é assim. Para que a pessoa tenha sido resgatada, alguém pagou por esse resgate. E diz o texto aqui que nós somos resgatados pelo próprio Deus, pelo próprio Pai, de um domínio. Qual domínio, pastor? O domínio das trevas. Existia um domínio sobre nós antes de Cristo, um domínio que era o das trevas, um domínio de morte, um domínio de destruição, de doença, de angústia, de dor, de sofrimentos que inacabáveis, sofrimentos que não terminam. Então, e essa grande barreira, esse grande obstáculo, ele foi removido por Jesus na cruz do Calvário. Lá houve o rompimento, lá houve o romper dessa barreira. Essa barreira foi removida das nossas vidas. Então hoje nós somos grandemente abençoados, altamente favorecidos e profundamente amados por causa do que Cristo fez na cruz em nosso lugar. É por causa disso. Então ainda mais o apóstolo João nos afirma qual ele é, nós somos nesse mundo. Como Jesus Cristo é. 1 João capítulo 4, versículo 17, ainda diz o texto, o apóstolo João falando, qual ele é, como ele é. Como ele é quem? Jesus Cristo. Nós somos também neste mundo. Mas então você pode me perguntar se não estamos mais debaixo do domínio das trevas, porque o apóstolo Paulo nos diz para nós não darmos lugar ao diabo, conforme Efésios 4, versículo 27. Se eu não estou mais debaixo do domínio das trevas de Satanás, por que o apóstolo Paulo agora diz não deis lugar ao diabo? Parece que ele está aí meio que está indo contra aquilo que ele tem falado. Não é isso que ele está dizendo. Dar lugar ao diabo, para muitos, é dar brechas através de ações pecaminosas. Para muitos é isso que eles pensam, mas não é isso. Então essa seria a razão pela qual nós temos tantos problemas em diversas áreas na nossa vida. Por anos a igreja tem achado que aquilo que dá lugar ao diabo são as nossas ações. São as nossas faltas, é isso, mas veja, as minhas ações não podem anular as ações de Jesus Cristo na obra da redenção na cruz do Calvário. Veja que impactante isso, se eu consigo entender isso. Não são as minhas ações, que podem anular as ações de Cristo focada para mim. Veja, se eu entendo isso, como que isso muda a vida da pessoa? Não é a minha ação, mas é a ação que conta, é a ação de Cristo a favor da minha vida. Isso é o que conta. Então, na cruz, Jesus fechou as portas da maldição, do pecado, da injustiça, da miséria, da pobreza, da doença. Por mais que eu esteja errado, por mais que as minhas ações não podem anular as obras de Cristo, as ações de Cristo, por mais que eu esteja errado, elas não conseguem anular o que Cristo fez por mim. Não tem como as minhas ações anular o que Cristo fez por mim. Não tem como. Então as portas por onde o diabo poderia entrar para destruir foram fechadas por Jesus. Ele fechou.
E ele se posicionou fechando essas portas. Então há cristãos demais hoje falando, exaltando, dando valor ao inferno, ao diabo. Quantas pessoas, passou porque o diabo, passou porque os demônios, passou porque o inferno. E se esquece de enaltecer, de engrandecer a obra de Jesus, a ação de Jesus a favor da vida dele. Se esquece que Jesus, através das suas ações, fechou as portas do diabo, fechou as ações do diabo sobre as nossas vidas. Agora, eu preciso crer. Então, quantas pessoas, poucos sabem que sobre o Pai, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre quem eles são, o que pode e o que possui em Cristo Jesus. É verdade, infelizmente, muitos irmãos não sabem quem Deus ele é para eles, não sabem quem Jesus representa para eles, não sabem o poder do Espírito Santo na vida deles e com isso não usufruem o que o Pai já liberou, não vivem a vida que Cristo já conquistou e aí ficam à mercê das situações do dia a dia e se lamentando, né? Se achando coitados, se achando sem valor, se achando qualquer... Não, e se desmerecendo a obra de Cristo na vida delas. Isso se trata de inversão de valores. Sim, uma inversão de valores. Isso tudo é fonte do erro, né? E causa medo, dano, dando margem à manipulação. Quando eu inverto os valores, isso acaba gerando o quê? Uma fonte de erro na minha vida, infelizmente, causa medo e dá margem a ser manipulado. Eu sou manipulado pelas circunstâncias, então eu preciso entender que em Cristo eu sou livre. Em Cristo nós somos livres. Então nós não fomos criados para receber paulada, cajadada, nós somos criados para receber a graça de Jesus e essa fé que encaixa certinho no nosso espírito. Então Efésios 4:27 não está falando de ações, mas de crenças erradas. De eu dar lugar ao diabo, eu dar lugar a uma crença errada. Quando eu creio errado, quando eu não estou crendo da forma certa, eu estou dando lugar ao diabo. É assim que funciona. Então, dar lugar ao diabo não é você, porque eu pequei e falei aqui, eu estou dando lugar ao diabo. Não, eu estou dando lugar ao diabo quando eu estou crendo errado. Quando eu creio de forma errada, eu estou dando lugar ao diabo. E aí as pessoas querem repreender o diabo, mas deveriam combater a crença errada na vida dela. Não combater o diabo, mas combater a crença errada. Porque quando eu creio errado, eu estou dando lugar a Satanás. Estou dando lugar à mentira, estou dando lugar ao engano, estou dando lugar ao medo, estou dando lugar ao pânico, estou dando lugar à incredulidade, à dúvida. É dessa forma que se dá lugar ao diabo. É dessa forma. Eu dou lugar ao diabo crendo de uma forma errada. É bem simples. Então, se eu começo a crer de uma forma certa, o diabo não tem parte na minha vida. Aliás, ele já foi derrotado por Cristo Jesus. Ele já está derrotado. Ele não será, ele já está derrotado. Então, se eu não creio dessa forma, infelizmente eu estou tendo resquícios dessa obra que ele já fazia na minha vida. Então, eu sou cristão e se eu estou passando por uma dificuldade financeira, se eu me sinto tentado a roubar, eu roubo. Então, essa minha atitude de roubar diz que eu creio que o diabo é mais poderoso para me destruir do que Deus para me suprir. Veja, se eu estou passando uma necessidade financeira e essa necessidade está me levando a roubar, a ir para fazer algo que é contrário à natureza de Deus, é que assim, então, ou seja, então essa minha atitude de roubar diz que eu creio que o diabo é mais poderoso para me destruir do que Deus para me suprir. Veja, como é sério, Então, dar lugar ao diabo significa deixar de vencer pela incredulidade. A incredulidade leva a uma ação. Crenças são a raiz e as ações são o fruto. As ações são o fruto. Então, onde há conflitos e derrotas, ainda existem crenças erradas se misturando às corretas. E elas precisam ser eliminadas, ou precisa eliminar, ser substituída por crenças puramente corretas. Então, não é para que vocês tenham um sentimento, um pensamento agora, um sentimento de peso, de acusação, mas para que você faça uma análise da sua vida. Por isso eu estou falando isso para você nesse dia. Então, uma crença correta vai produzir resultados corretos, resultados abençoados. Amém? Eu creio que você é um homem, uma mulher que não quer dar lugar, jamais vai dar. Se deu, creia. Jesus já te perdoou, mas hoje eu declaro, a partir desse dia, a partir desse momento, você não vai mais dar lugar ao diabo, mas você vai dar lugar à obra perfeita de Cristo em prol da sua vida.
Amém? Podemos orar junto, creia. Ele nos resgatou de um domínio das trevas e nos transportou para o seu reino, um reino de paz, de alegria e de justiça. Vamos viver esse dia, vamos viver nesse reino, vamos viver essa vida abundante que Cristo disponibilizou para nós. Pai, eu quero declarar sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, desse que me ouve, também, papai, desta que me ouve. Pai, que ele possa viver essa vida com esse entendimento. Ele foi resgatado de um domínio de morte, um domínio de doença, um domínio de desgraça, um domínio de sofrimento, de angústia, de dor. Ele foi resgatado desse domínio das trevas e foi transportado para o seu reino, o reino do seu Filho amado. Pai, e nesse reino tem paz, tem alegria, tem saúde, tem abundância, tem satisfação, tem alegria plena, papai. Em nome de Jesus, eu declaro o meu amado, minha amada, ele recebendo essa mensagem no seu espírito, essa mensagem sendo vida nele, transformando, impactando essa vida para que ele possa usufruir cada dia mais desse favor imerecido sobre a sua vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, assim eu creio, assim eu declaro, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus, obrigado pela sua atenção. Creia, usufrua, não dê lugar ao diabo. Pastor, dar lugar ao diabo é crer de forma errada. Creia certo, usufrua o que Cristo tem para a sua vida e você vai ver como é prazerosa essa vida. Um grande abraço, permaneçam abençoados e até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir.